Sistema Supremo do Magnata. Você nunca deve perder as oportunidades da vida, pois o passado ele não espera o presente chegar. Wang ele estava pedindo para o seu chefe uns dias de folga. A sua mãe estava muito doente. Como não tem muitas pessoas para cuidar dela além do seu pai, ele queria tirar um pouco o peso das costas do seu pai. Por isso que ele queria ficar com a sua mãe no hospital. Porém o seu chefe repreendeu ele visando que a empresa tem que ser a prioridade dele. Como o Wang trabalhava nas mídias sociais, ele era um digital influencer que trabalhava mais nas partes do jornalismo e ele também montava roteiros. O seu departamento ele estava com poucas pessoas, então ele era essencial para a empresa. O seu chefe ele infernizou e acabou botando ênfase nessa situação. O Wang até disse que poderia transferir o trabalho para dentro de casa, ele poderia fazer da casa dele, mesmo que ele trabalhasse ainda mais, mas ele poderia fazer da casa dele só para ficar lá com a sua mãe. Mas o seu chefe repreendeu ele de novo, dizendo que ele tem que cometer alguns sacrifícios para ele receber algum tipo de promoção na empresa. Aí seu chefe relata alguns acontecimentos que aconteceu com ele quando ele também era um funcionário. Nosso protagonista Wang, ele sempre enfrentou o pior. E ele foi contratado pela essa empresa só pelo seu talento mesmo, já que ele não veio de faculdades muito grandes. Ele pegou uma faculdade de terceira categoria, comparado aos outros ali funcionários que estão na empresa. E sabendo que o seu chefe não ia dar o braço a torcer, Wang resolveu se retirar da sala. Mas era tarde demais, o seu pai acabou contando para ele que o hospital estava com urgência de pagamento. O dever dos pais não é sobrecarregar os filhos, então o pai dele resolveu ocultar que ele estava pagando o hospital sozinho. E quando ele contou para o Wang, já era tarde demais. A sua mulher, que era a mãe dele, seria literalmente despejada do hospital se ela não pagasse as despesas. O Wang ele prometeu para o seu pai que ele ia cobrir a despesa daquele mês, mesmo ele tendo que gastar todas as economias dele, e que não importaria o que aconteceria, ele iria arrumar um dinheiro para poder ajudar a custear as despesas médicas da sua mãe. Deixando seus pensamentos fluírem, ele percebeu que ele ainda é jovem, então ele pode arrumar outro emprego em outra empresa. E a sua mãe não pode esperar por ele, fazendo com que o Wang ele fosse até o RH para pedir demissão. Por ele ter feito essa escolha bem difícil na sua vida, ele acabou sendo escolhido por uma tela de sistema, que era a tela de sistema do Magnata, que reconheceu o sacrifício dele e deu uma recompensa em dinheiro para ele. Depois da histeria de ter visto algo na sua mente que nunca apareceu na frente de ninguém, Wang ele aceitou que realmente o dinheiro estava na sua conta. Ainda era muito cedo, mas ele acabou sofrendo uma outra situação que ele recusou o convite de uma gata. Isso acabou surpreendendo a tela de sistema. Então ele percebeu que toda vez que ele surpreendesse a tela de sistema, ele receberia um prêmio em dinheiro. Como esse sistema surgiu na sua dificuldade, Wang pretende usar esse dinheiro para ajudar a pagar as despesas médicas da sua mãe até curá-la e dar também uma boa vida confortável para eles. Mas primeiro ele também vai curtir um pouquinho da sua vida confortável, né? Já que ele sempre viveu abaixo de todo mundo. O Dao Celestial não é estúpido. Era uma vez num mundo onde existiam seres muito poderosos. Se esses seres são poderosos, quem foi o criador deles? Aquele que mandava no céu e na terra era o Dao Celestial. O Dao ele era responsável por criar leis na terra e no céu. No primeiro ciclo da vida, as pessoas treinavam e cultivavam de forma minuciosamente, apenas para chegar no reino além do Dao. Porém, os seres humanos eles eram gananciosos e o mal acabou surgindo no coração deles. Eles começaram a fazer vários atos horríveis em busca de poderes, matando, traindo, cometendo vários tipos de atrocidades. E eles queriam tanto um poder que desafiasse o próprio Dao. O Dao Celestial, vendo a maldade no coração dos humanos e tudo que ele pôde sentir, depois de ver essa maldade humana, era uma fúria enorme em seu peito. E ele viu que o produto que ele criou era defeituoso. E o Dao Celestial decidiu destruir tudo e todos, e abdicou do seu posto como criador daquele mundo. Assim começando o segundo ciclo, o outro Dao Celestial, vendo os erros do seu antecessor, decidiu criar 3 leis no mundo: os céus, a terra e os humanos. O oeste, que era o reino dos céus, eles eram governados por deuses. O leste, que era o reino dos humanos, eles eram governados pelos imortais. E a terra era governada pela morte, pela opressão, pela dor e pela ganância. E o ciclo ele acabou se repetindo e passando dia, meses, anos, décadas, séculos. Os seres humanos sempre viviam e acabavam retornando com o mesmo desejo, que era colocar o trono deles acima do Dao. E vendo os seres que ela mesma criou, que eles não sabiam os lugares deles, o Dao resolveu destruir aquele mundo, abdicando também do seu posto. E ao reencarnar como novo Dao, ele teve uma breve aula dos seus antecessores, o que aconteceu com eles, e viu que todos eles queriam dominar as pessoas à força, usando a sua autoridade. Diferente dos outros, o novo Dao resolveu ir até a Terra. Ele sempre ficava acima das estrelas, então ele resolveu ir até a Terra para corrigir o problema do núcleo. Mesmo ele só tendo uma semana como novo Dao, ele decidiu até uma cidade humana para ver como é que é as pessoas. Só que ao chegar lá ele presenciou a escravidão. O sistema dizia para o Dao que ele poderia matar todo mundo ali e libertar os escravos se ele quisesse. Só que o Dao ele tinha outra coisa em mente. Ele precisava cortar o mal pela raiz e acabou indo até o lugar onde tinha o maior comércio de escravos. Por ser um ser absoluto e ser o dono daquele mundo, ele poderia criar leis e as pessoas teriam que seguir, mesmo não querendo, já que ele que mandava no nível de poder das pessoas. E o Dao resolveu criar uma lei onde os escravos seriam livres,
Primeiro, todo mundo que tentasse roubar a sua liberdade, essa pessoa seria assombrada por si mesmo. E esse ser que seria uma sombra dessa pessoa, daria um aviso para que ele parasse de tentar roubar a liberdade daquela outra pessoa. Se essa pessoa descumprisse essa ordem, a sua assombração usaria força para libertar o escravo. Depois que a lei foi criada pelo novo Dao, ele deixou o circo pegar fogo. E agora teremos que ver como é que será a vida desse novo Dao. Quais seriam as leis que ele vai fazer, o que ele vai fazer para consertar esse mundo. Ou ele simplesmente vai destruir tudo também e vai abdicar do seu trono. O contratante de armas divinas. Sem aviso prévio, há 100 anos atrás, um grande meteoro caiu na Terra. Quando aconteceu a colisão no chão, a Terra foi banhada em terremotos. Infelizmente, os terremotos não era a única coisa que veio para ameaçar os seres humanos. Naquele meteoro havia insetos. Quando eles eclodiram com a Terra, os ovos dos insetos acabaram chocando. Como todo ser que nasce, eles procuram comida. Depois de consumir todos os animais terrestres, só sobrou os seres humanos. E assim nasceu uma grande guerra entre os humanos e aqueles insetos. Aqueles insetos eles ficavam mais fortes e ainda evoluíam quando eles consumiam os seres humanos. Depois de banhar a terra com o sangue dos inocentes, os heróis acabaram aparecendo. E eles estavam conseguindo lidar com aqueles monstros. Gradualmente os seres humanos conseguiram revidar. Isso foi há 100 anos atrás. Agora na academia, Jing Feng, no exame de despertar, os alunos, quando eles despertam, eles sabem o que vai acontecer na fase adulta deles. Se eles irão para a linha de frente, se eles serão uma pessoa inútil ou não. Assim que eles despertassem também, eles teriam que ir direto para um torneio anual, para ver se eles têm talento e assim ser treinado por alguém que tem muito recurso. Han Zhang também era um deles. Enquanto ele esperava a sua vez, a sua namorada foi até a pedra de despertar. Ela acabou despertando uma arma espiritual de Rank S. Em anos não apareceu uma arma de Rank S. E após eles começarem a elogiá-la, ela nem perdeu seu tempo e ela terminou o namoro com Han, dizendo que eles viviam em um mundo totalmente diferentes agora, e ela não poderia namorar com um lixo. Han, antes do exame, ele teve uma crise de iluminação que mostrou para ele que o seu futuro era muito lixo, que ele seria um capacho pelo resto da vida. E ele acabou vendo que a sua vida sempre foi um lixo. Ele era uma pessoa que vivia atrás da sua ex-namorada. Ela só ficava com ele porque ele fazia tudo o que ela quisesse. Ele passava por situações muito humilhantes. E ela também traía ele. E ele não queria ser esse Han do passado. Então simplesmente ele ignorou o seu pedido de término dela e seguiu sua vida. E ao ir para a pedra, já que era sua vez, todos pensaram que ele era o mesmo lixo ainda. Até a sua ex estava pensando isso também, porque as pessoas não sabiam que era a pedra e estava tentando calcular o nível dele. Depois de 100 anos, não aparecia um contratante de rank SSS. Os seres humanos perceberam que quando eles ganharam esses poderes, veio uma regra junto. Tanto o homem quanto a mulher teriam que lutar junto. As mulheres despertariam como alguma arma e os homens eles despertariam como contratantes. Então, independente do nível de poder, ficaria mais e mais forte ou menos forte. Lógico, tem mais coisas aí que eles acabaram descobrindo no futuro. Como a sua ex despertou como uma lança de rank S, ela ficou doidinha para ficar com o Han, já que ele era um contratante de rank SSS. Então o poder dela iria aumentar também. Mas ele não esqueceu a humilhação que ela fez ele passar agora há pouco. Ele deixou ela falando sozinha. Na verdade ele estava de olho em outra pessoa. Era uma menina que acabou despertando o rank E. Para todos ela era uma inútil, sem talento nenhum e passaria até fome. Só que para Hans não. Ele via algo nela. O poder que ele despertou, se ele visse no status da pessoa que a pessoa tem um rank divino, ele poderia transformar essa arma dessa pessoa em uma rank SSS. Antes deles fecharem um contrato, até o diretor veio ali e o tio da sua ex-namorada também veio forçá-lo para fazer um contrato com a sua ex-namorada. Mas ele sabia o que ele queria e ele não iria deixar com que ninguém ameaçasse ele. Ele fechou o contrato com aquela que todo mundo pensava que era mais lixo ali. Todos ali não sabiam que Hans ele conseguia ver uma flor naquele lixão. Mesmo ele fazendo alguns inimigos, agora ele está pronto para se preparar para os exames. Depois de lamber um cachorro de maneira inadequada, me tornei um bilionário. Lin Xin já tinha programado tudo o que aconteceria nesse dia, já que para ele era um dia de comemoração, era o primeiro mês de namoro que ele estaria com a sua namorada, ele não poderia esquecer. Lin preparou tudo para sair com a sua namorada, Lin Xing. Porém, ela não tinha os mesmos planos que ele. Aquele que era um momento muito feliz acabou se tornando um momento triste. Já que Lin era pobre, a Liu resolveu terminar com ele. E pior de tudo, ela mandou o seu novo namorado ir buscá-la para que pudesse humilhá-lo ainda mais. Tudo para mostrar que eles viviam em mundos diferentes. Lin, ele se ferrou muito, ele puxou o saco do seu patrão o mês inteiro, simplesmente para passar despercebido e ganhando mais e mais reconhecimento. Tudo porque ele queria comprar um presente legal para sua namorada, ele queria fazer várias horas extras para comprar esse presente. E tudo que ele ganhou no final foi só ser humilhado. Quando o seu corpo atingiu o máximo de indignação, um sistema apareceu para ele, que era o sistema de contra-ataque. A sua habilidade inicial seria 1 trilhão. Mas nem tudo são flores, o seu patrimônio seria 0. Esse dinheiro na verdade é para ser gastado com mulheres em níveis de contra-ataque. Toda vez que essas mulheres, que eram mulheres interesseiras ou que só ficavam com homens ricos, se interessassem por ele, ele ganharia uma porcentagem e ia converter em patrimônio para ele, virando uma situação humilhante que ele passaria ao seu favor. Então quanto mais admiração ele tem pela pessoa que realmente vê ele como nojo, mais isso aumentaria o seu patrimônio pessoal. Lin, depois de ver as regras do que ele teria que fazer para ficar rico, ele resolveu testar o sistema. Sua ex tinha uma amiga, e essa amiga dela não escondia que realmente ela gostava só de cara rico, ela realmente era interesseira, ela não escondia isso. E ela sabia que Lin, ele era pobre.
E ele nem precisaria do sistema para saber que ela realmente é interesseira. Então Lee resolveu ir até a Anshin, já que ela seria uma ótima vítima. E não importava quantas investidas ele dava normalmente, era inútil com ela nunca cedia. Então ele resolveu conquistá-la com bolso. Já que ela achava que ele era só um pé rapado, ele resolveu comprar a bebida mais cara ali, dando para todo mundo. E dar para todo mundo naquele ambiente, para mostrar para ela que ele só fingia ser pobre. E quando ela percebeu que ele seria uma nova oportunidade, então ela resolveu começar a seduzi-lo. E ele falou para ela que ele levaria ela para comprar um presente, já que ela era a nova conquista dele. E eles foram até uma loja de grife para comprar. Quando ele chegou lá, sua ex-namorada estava lá, junto com o novo namorado dela. E ambos começaram a humilhá-lo, achando que Lin ainda era um pé rapado, que ele era um lixo, que ele não tem dinheiro. E sua ex literalmente largou ele por causa de dinheiro. Só que Lin, quanto mais ele era humilhado, ele ficava mais e mais triste. Porém, ele falava que ele não tinha mais nada com a pessoa, não sei porque a pessoa estava enchendo o saco dele. Mas ele resolveu queimar a língua dela, falando para Anshin comprar o que ela quisesse. E ela queria uma bolsa muito cara. E ele falou, não vou tirar só essa bolsa, vou tirar todas as bolsas da loja. Tanto a sua ex-namorada, quanto o namorado dela estava esperando o cartão dele dar negado para eles poderem rir dele. Mas quando o cartão foi aceito, Lin saiu por cima. E a namorada e o namorado dela nem tiveram tempo de raciocinar o que estava acontecendo. Na verdade, o namorado da sua ex-namorada, ele trabalhava no job. E ele era um acompanhante. E a mulher que bancava ele apareceu. E ela logo deu uma humilhada nele e disse para que ele largasse a Sheng, e humilhando ela totalmente em público. E finalmente, Link acabou rindo por último. Ele vai usar esse sistema para humilhar as pessoas que estavam humilhando ele por ter dinheiro, já que ele tem dinheiro. Ele só não pode gastar. Eu estou preso no mesmo dia há mais de 1000 anos. Imagina que você ficasse preso em um loop infinito. E o Shen estava preso. E ele sempre voltava para o dia 7 de junho. No começo ele achou aquilo um êxtase. Saindo com várias mulheres, gastando todo o seu dinheiro, iniciando guerras aleatórias, pulando de helicóptero, sem paraquedas. Nada importava mais para ele. A loucura levava ele sempre para o dia 7 de junho. Depois de repetir o mesmo dia por 1000 vezes, Yu Shen já não ligava mais para nada. Yu Shen estava falando para uma mulher que queria levá-la para a cama, contando para ela suas experiências de ter vivido aquele dia por 1000 vezes. Lógico, como uma pessoa racional, ela não acreditou nele. Mesmo quando ele mostrou para ela que a sua amiga que iria vir encontrá-la naquele lugar, não poderia vir, já que o ex dela acabou aparecendo, então ele fala para ela que ela iria receber uma ligação da sua amiga, desmarcando o date das duas. Assim que a sua amiga ligou para ela, do mesmo jeito que o Shen disse, ela ficou incrédula naquele momento, ao ponto de levantar e esbarrar em um gangster. Depois que aquele gangster deu em cima dela, e o Shen, como alguém que não teme mais nada, já que ele sempre retorna para aquele mesmo dia, ele acabou enfrentando aqueles gangsters, já que ele tinha vivido aquele mesmo dia por 1000 vezes. Quando o chefe dos gangsters chegaram, Yu Shen mostra que tinha conhecimento com o chefe dele, assim fazendo uma ligação pessoalmente para o chefe deles e fazendo todos eles ali pedir desculpa para ele. E por fim, depois daquele show todo, ele acabou saindo com a gata. Lógico, ela estava curiosa se realmente aquilo tudo que ele dizia era verdade, ou se ele só era bom de lábia. No dia seguinte, Yu Shen acordou sem preocupação nenhuma, já que ele tinha voltado de novo para o dia 7 de junho. Mas a moça que ele levou para a cama, ela acabou gritando para ele, chamando ele de charlatão, pois era dia 8 de junho. Depois de 1000 anos, Yu Shen finalmente saiu daquele loop infernal. Um deus do tempo colocou ele nesse loop para testar sua sanidade. Yu Shen se lembrou de quem ele era antes de começar esses loops infernais. Primeiro ele era um estudante sem habilidade nenhuma e era uma pessoa muito tímida. Depois ele virou um chefe de cozinha, treinou para ser um ótimo condutor de automóveis, ele fez várias artes marciais, virou um atirador de elite. Ele aprendeu várias habilidades, já que ele viveu 1000 vezes no mesmo dia, simplesmente por hobby, já que era muito chato repetir o mesmo dia. Agora ele poderia utilizar essas habilidades ao seu favor, só que ele acabou sendo interrompido. O carro que o Shen levou àquela gata era de um mafioso. Como ele retornava no tempo, ele não tinha medo de roubar de pessoas perigosas. Agora ele precisa limpar essa bagunça, já que os capangas dos mafiosos vieram cobrar as mentiras da noite passada. E o Shen sabe como limpar essa bagunça. Por sorte, ele acabou ganhando uma habilidade de reset. Lógico, ele vai perder pontos assim. Primeira vez ele vai perder 1 ponto, depois 2, depois 4, etc. Depois de fazer o reset, ele acaba retornando para 7 da manhã. Ele já tem um plano totalmente armado. Ele vai pessoalmente atrás da única pessoa que pode livrá-lo dessa enrascada. Alguém que ele já fez negócios bem íntimos em um dos seus 1000 retornos. Desbloqueie 99 heróis nos fins dos tempos. O nosso protagonista, All-Lighting, ele é igual a gente. Ele é sem carro, sem dinheiro e sem mulher. Mas ele era um exímio praticante de artes marciais. Assim criando a sua dinastia, derrotando todos os dojos que se proclamavam os mais fortes. Mas isso acabou gerando um efeito borboleta. Quando ele derrotava essas pessoas, as pessoas seguiam ele, como se fosse uma gangue, fazendo com que o nosso protagonista criasse uma organização que ele apelidou de Gangue do Machado. E agora, aquele que não tinha dinheiro, mulher nem carro, ele tinha tudo isso e muito mais. Porém, não importava o quão fortes seus inimigos eram, ele sempre derrotava, fazendo com que ele meio que ficasse entediado. Depois de mais uma reunião com a sua secretária,
Laren notou que a sua namorada estava demorando muito tempo para chegar, mas quando o nosso protagonista leu a mensagem dela, que ela havia enviado para ele, Laren notou que a sua namorada mandou jogar um avião nele para o matar. Mesmo sendo impossível, Laren pulou no avião, já que ele ia morrer, pelo menos ele ia morrer com estilo. Após o seu falecimento, apareceu uma tela de sistema no pós-vida para ele. Entretanto, quando o nosso prota apertou aquele botão, apareceu a deusa do sistema, que pediu a ajuda dele para derrotar o mundo pós-apocalíptico. Laren pensou em recusar, só que a deusa disse que lá ele ia aprender habilidades novas. Já tinha 98 salvadores e nenhum deles conseguiram salvar esse mundo pós-apocalíptico. Nosso protagonista seria o número 99. Naquele momento, o senso de conquista do nosso prota aflorou, fazendo com que Laren aceitasse esse pedido de salvar mundos pós-apocalípticos. Pessoal, Laren não retornou para o mundo dele pós-apocalíptico. É diferente, ele foi mandado para mundos pós-apocalípticos. Ele vai fazer isso porque ele quer montar o seu harém e ganhar um poderzinho no meio termo aí, e aprender habilidades novas que ele nunca poderia aprender no mundo normal dele.